Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Está no ar mais uma edição do JR23 aqui na tela da TV que mostra você. Tá aqui, ó, no nosso telão da notícia JR23. Você vem comigo e com todas as informações do dia a dia para você que nos acompanha pelo canal 23 e simultaneamente também em nossas redes sociais. Vamos falar sobre a divulgação de dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública, referentes aí aos 7 meses deste ano de 2025, de janeiro a julho. Dados importantes que você confere na edição do programa de hoje. Vamos falar também de outros assuntos aqui no programa. Os mutuários da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano em Franca terão uma nova oportunidade para regularizar sua situação financeira. Entre os dias 1º e 4 de outubro, a carreta da CDH Móvel estará na cidade para um grande mutirão de atendimento. O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo confirmou que os novos radares instalados em rodovias da região de Franca já estão em funcionamento em caráter experimental. Importante que tem que confiar. E como a gente confiou na vitória com o Botafogo antes do jogo com Liga, confia outra vez neles para outra oportunidade. Talvez podem fazer um grande jogo, talvez não tanto, mas tem que confiar e dar confiança. Essa é a ideia. Depois... E além do São Paulo, que decide vaga contra a LDU na Libertadores da América, tem também o Palmeiras. Aliás, o Palmeiras vai ser o primeiro, né? Amanhã joga contra o River Plate em casa, venceu o primeiro jogo, tem a vantagem, mas Libertadores é Libertadores, contra um grande elenco também da equipe do River Plate. Obviamente que a equipe do Palmeiras tem também até um fator aí, né? Um retrospecto muito importante nos jogos de volta da Libertadores. Tudo isso e muito mais a gente fala a partir de agora, sabe? Porque o JR23 já está no ar. O importante é chegar. Respeite os limites de velocidade. Se não por você, por quem você ama. Por onde passam, os incêndios florestais costumam deixar um rastro de destruição, e os efeitos para os animais silvestres podem ser devastadores. O fogo altera o ambiente natural das espécies, prejudicando a procura por abrigos, alimentos e até parceiros reprodutivos. As espécies que se abrigam em lugares específicos, como tocas subterrâneas ou ninhos em árvores, são diretamente afetadas. As áreas atingidas por grandes queimadas costumam demorar muito tempo para se recuperar, dificultando a recolonização e reduzindo algumas espécies nativas. Em casos graves, os incêndios podem levar até mesmo à extinção de espécies inteiras, especialmente as mais lentas, como alguns insetos, répteis e anfíbios, que não conseguem fugir rapidamente. Já os animais que conseguem sobreviver têm que lidar com outros tipos de ameaça, como predação por espécies invasoras e a competição por recursos, que se tornam escassos. E se você avistar uma fumaça suspeita, informe imediatamente as autoridades. Faça a sua parte e proteja o meio ambiente. E lembrem-se, a defesa civil somos todos nós. Você imagina qual é a casa mais perigosa do mundo? Pode ser a sua. 75% dos criadouros do mosquito da dengue estão nas residências. Proteja sua casa do perigo. Elimine a água parada de pneus, garrafas, limpe as vasilhas dos pets e não use pratos em vasos. São Paulo, são todos contra o mosquito. Já estamos de volta com o JR23 e é claro que dados foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública relativos aos crimes, que foram registrados em 7 meses desse ano de 2025. O balanço das ocorrências criminais em Franca, divulgado até julho de 2025, mostra que a cidade vive um movimento de redução nos números da criminalidade ao longo do ano. Foram 4.060 registros nos 7 primeiros meses, com uma queda gradual. Em janeiro, as delegacias da cidade receberam 645 ocorrências, enquanto em julho esse número caiu para 530. A tendência de retração é um dado positivo, mas o levantamento também revela que os furtos continuam sendo a principal preocupação,
Respondendo por mais da metade de todos os casos. Quando se observa os crimes contra a vida, o município registrou 8 homicídios dolosos entre janeiro e julho. O mês de março foi o mais violento, com 3 vítimas, enquanto nos demais meses os números oscilaram de 0 a 2 casos. A quantidade é semelhante à de anos anteriores, sem aumento expressivo, mas ainda representa um alerta para a segurança pública. Além disso, houve 9 homicídios culposos em acidentes de trânsito, que ocorrem principalmente em decorrência da imprudência de motoristas nas ruas e avenidas. Os roubos, que envolvem violência ou ameaça, também apresentaram números relevantes, mas em tendência de queda. Foram 127 ocorrências até julho, sendo 22 somente em janeiro, mês com maior índice. Já junho teve o menor número, com apenas 12 registros. Essa redução gradual pode estar ligada ao trabalho preventivo das forças de segurança, que têm investido em operações para coibir esse tipo de crime, mas também reflete mudanças no perfil da criminalidade local, que parece migrar para delitos sem uso de violência. O crime mais recorrente em Franca segue sendo o furto. Foram 2.351 registros nos 7 primeiros meses do ano, o equivalente a mais da metade de todas as ocorrências criminais. Em janeiro, foram 398 casos, número que caiu para 295 em julho, mas ainda se mantém alto. Os furtos afetam principalmente o comércio e veículos, sendo considerados crimes de oportunidade, que nem sempre são evitados por policiamento ostensivo. Esse dado reforça a necessidade de ações integradas de prevenção, como campanhas de orientação e reforço da vigilância em áreas mais vulneráveis. Outro ponto importante do levantamento está ligado às lesões corporais. No acumulado do ano, foram 649 registros de lesões dolosas, aquelas em que há intenção de ferir. Maio e junho foram os meses mais críticos, com 102 e 101 ocorrências, respectivamente. Além disso, os acidentes de trânsito continuam a pesar nas estatísticas criminais. Foram 482 casos de lesões culposas no período, resultado de colisões e imprudências no tráfego urbano. Os números reforçam que a violência não está restrita apenas a crimes intencionais, mas também às falhas de convivência no trânsito. Nos crimes de violência sexual, embora os números absolutos sejam menores, a gravidade é alta. Foram 44 estupros registrados até julho, além de 30 estupros de vulnerável. Especialistas destacam que esse tipo de crime sofre grande subnotificação, já que muitas vítimas não procuram as autoridades por medo ou constrangimento. Isso significa que a realidade pode ser ainda mais grave do que os dados apontam, exigindo políticas públicas específicas para acolhimento e proteção. O balanço geral revela que Franca conseguiu reduzir a criminalidade de forma gradual ao longo do ano, com queda nos registros totais e diminuição em crimes violentos como homicídios e roubos. No entanto, a alta incidência de furtos e a persistência de ocorrências ligadas ao trânsito, como lesões e homicídios culposos, mostram que a cidade ainda enfrenta desafios importantes. O quadro, portanto, é de avanços pontuais, mas que exigem atenção contínua das autoridades e da sociedade para que a queda nas estatísticas se consolide nos próximos meses. E também vamos falar agora sobre fiscalização e nas rodovias, já que novos radares a partir de hoje em vários pontos do estado de São Paulo começam a operar e também na nossa região. O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo confirmou que os novos radares instalados em rodovias da região de Franca já estão em funcionamento em caráter experimental. Isso significa que, embora os equipamentos estejam ativos e registrando o tráfego, eles ainda não geram multas porque passam por um período de testes e homologação. Na rodovia Cândido Portinari, SP-334, uma das principais ligações da região, 8 equipamentos já foram instalados em pontos estratégicos. Eles foram posicionados em áreas urbanas e rurais, com velocidades regulamentadas que variam de 60 km por hora a 100 km por hora, dependendo do trecho. Além desses, há também um radar na rodovia SP-345, Fábio Talarico, no quilômetro 058, no trevo de São José da Bela Vista. A velocidade máxima permitida é de 180 km/h. De acordo com o DER, todos os equipamentos estão em fase de homologação. Esse processo consiste em verificar se os radares estão funcionando corretamente, aferindo a velocidade dos veículos de forma precisa e dentro das normas do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Somente após a conclusão dessa etapa, eles poderão começar a multar motoristas que ultrapassarem os limites. Por enquanto, a orientação aos condutores é redobrar a atenção e respeitar a sinalização de velocidade em cada trecho. Embora os equipamentos ainda não emitam multas, o hábito de trafegar dentro do limite é importante para evitar surpresas futuras e, principalmente, para garantir a segurança de quem utiliza as rodovias. Em intervalo rápido e na sequência, nós estamos de volta no JR 23.
A turma do fundão pode. E quem senta na frente, é claro que pode. Anda de skate? Pode. Mas se é de namoro, pode também. Só não pode ficar sem fazer nada. Ao completar 16 anos, você já pode ajudar a salvar vidas. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Procure um dos postos da ProSangue e seja um doador de sangue. Salve uma vida hoje. Convide seus amigos. Vamos ser os doadores do amanhã. Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de uma mana caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, senhor. Então, meu povo, bora doar, que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer, mexer o doce pra não azedar, bora pra riba, que pra baixo é contramão. Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, senhor, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido. Uma nova opção, dinâmico e diversificado, uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia, na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. E agora o recado vai ali para os moradores da região do Leporace, né, e de vários outros bairros onde tem aí conjuntos da CDHU, que a carreta da companhia vem a Franca para atender os mutuários que estão aí com dívidas com a casa própria. Então é claro que a informação importante você fica sabendo no programa de hoje. Vamos ver, joga na tela. Os mutuários da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano em Franca terão uma nova oportunidade para regularizar sua situação financeira. Entre os dias 1º e 4 de outubro, a carreta da CDHU Móvel estará na cidade para um grande mutirão de atendimento. A estrutura será montada no Conjunto Esportivo Ângelo Tornatori, Poliesportivo do Leporace, na Avenida Abraão Brickman. O atendimento ocorrerá de quarta a sexta-feira, das 9 horas às 18 horas, e no sábado, das 9 horas às 15 horas. A iniciativa é voltada especialmente para moradores dos conjuntos habitacionais localizados nos bairros Leporace, Parque Dom Pedro, City Petrópolis, Jardim Alvorada e Jardim Santa Bárbara, mas está aberta a todos os mutuários da cidade. No local, será possível realizar a renegociação de dívidas, formalizar acordos, emitir segunda via de boletos, obter orientações sobre a transferência de financiamentos, revisão de prestações e escrituras, além de esclarecer outras dúvidas sobre os contratos. O objetivo da ação, realizada em parceria com a Prefeitura, é facilitar o acesso dos moradores aos serviços da companhia, ajudando-os a manter o sonho da casa própria em dia. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 000 2348. E agora na área da saúde, informações importantes, né? Pois a gente sempre fala do combate à dengue, que tem que ser feito o ano todo, né? E é claro que esse ano nós tivemos aí também um grande registro de casos, né? O Brasil começou o ano de 2025 registrando uma queda significativa de casos da dengue comparado ao ano passado. Conforme o painel de monitoramento de arbovirose do Estado do Ministério da Saúde, até o início de agosto foram contabilizados 1.642.986 casos prováveis da doença, com 1.558 mortes confirmadas, 433 óbitos em investigação. O Estado de São Paulo lidera
com vantagem o número de índices de casos prováveis, com 892.862 casos confirmados, 1.056 óbitos, mais 156 que estão em investigação. Sempre muito importante, né, para que realmente o trabalho de combate e prevenção seja permanente. Novidades também em relação às regras determinadas aos planos de saúde. A maioria dos ministros do STF entendeu que os planos de saúde devem seguir cobrindo procedimentos fora do rol da ANS. Lista que traz as consultas, exames e tratamentos que precisam ser oferecidos de forma obrigatória pelas operadoras. Mas a ampliação dessa cobertura deverá levar em conta 5 requisitos. É necessário a prescrição do tratamento por médico ou dentista, não pode haver negativa expressa nem pendência de análise para a inclusão no rol da ANS. Também não pode ter alternativa de tratamento no rol da agência. Além disso, é preciso comprovação de eficácia e segurança e o procedimento deve ter registro na Anvisa. O relator do caso no STF, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que os critérios evitam que as operadoras tenham obrigações maiores que o Estado e não respaldadas em evidências científicas robustas. Na prática, o Supremo acabou endurecendo o acesso a tratamentos fora da cobertura dos planos. O paciente precisará comprovar que atende a todos os requisitos ao mesmo tempo. Então, numa situação em que o consumidor já está com a saúde delicada, em que possivelmente ele está com dificuldade de atendimento com a própria operadora de planos de saúde, ele vai ter que passar por todo esse caminho para conseguir a cobertura. Então, são critérios que vão além do que o judiciário já vinha decidindo até então, de forma geral, e são critérios que, com certeza, vão dificultar a discussão judicial. Em nota, a ANS afirmou que a decisão do STF foi equilibrada, garantiu o direito do consumidor, reafirmou a importância da saúde baseada em evidências e a capacidade institucional da agência reguladora. Intervalo rápido e na sequência tem as informações do mundo da bola para você que nos acompanha aqui no JR23. É só ficar ligado. A gente sabe que com paixão não se brinca. Afinal, o futebol é nossa história, escrita todos os dias. A gente entende bem desse sentimento. E trabalha o ano inteiro para fazer o futebol acontecer. Com profissionalismo e respeito. Futebol a gente leva a sério, mas leva com paixão. Porque assim como os milhões de torcedores do nosso futebol, a gente também é fanático. Fanáticos por futebol e por tudo que ele representa. Fanáticos que acordam todos os dias com o propósito de viver e alimentar essa paixão. Uma paixão que movimenta cidades, muda hábitos, une famílias, amigos. Fanáticos que abraçam desconhecidos na hora do gol, que choram uma dor única na derrota, que dançam, sorriem, pulam, cantam e comemoram como nunca aquela vitória. Um estilo de vida que só os fanáticos entendem e respeitam. Tudo pelo futebol. Federação Paulista de Futebol. Fanáticos por futebol. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br
Estamos de volta no JR 23 com as informações do mundo da bola. Para você, meio de semana tem Libertadores, né? Mas vamos falar primeiro do Corinthians, que está focado, agora tem duelos difíceis aí pelo Campeonato Brasileiro e espera essa recuperação. O problema são os adversários, né, Thales? Boa noite. Boa noite, Samuel, e também para você que acompanha o JR 23 aqui na tela da TV que mostra você. É complicadíssimo, né? O Corinthians espera contar com alguns retornos para o duelo contra o Flamengo no próximo domingo, dia 28, na Neoquímica Arena, pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O clube tem enfrentado dificuldades nas últimas semanas devido ao elevado número de jogadores no departamento médico. A expectativa é que Memphis Depay, Charles e Luiz Gustavo, Bahia, no caso, fiquem à disposição da comissão técnica. O trio se encontra em fase de transição física, última etapa antes do retorno aos treinos integrais com o elenco. Memphis sofreu um edema no músculo posterior da coxa direita durante a vitória por 2-0 sobre o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Após dias de atividades na academia, o atacante voltou a treinar em campo neste domingo, dia 21, no CT Joaquim Grava, e Charles, que sofreu aí com dores no joelho direito, já vinha alternando trabalhos no gramado e na academia. E a princípio não preocupa. Bahia, assim como Memphis, foi registrado realizado atividades em campo horas antes da partida contra o Sport na Ilha do Retiro. Além deles, o Corinthians terá novamente à disposição o atacante Guinegão, que cumpriu suspensão diante do Sport. O jovem de 18 anos, no caso, vinha atuando como titular durante a ausência de Yuri Alberto. Por outro lado, o Timão seguirá sem contar com os meias André Carrilho, que está com lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, e Rodrigo Garro, que tem lesão de segundo grau na panturrilha direita. Ambos seguem em recuperação e não tem previsão de retorno a curto prazo. E o Dorival falou exatamente a respeito dessas dificuldades, já que os adversários são de alto nível aí, que estão brigando pela ponta da tabela do Brasileirão. O campeonato é difícil em todos os aspectos, em todos os sentidos, tanto para quem atua em casa quanto fora. Nós fizemos ultimamente aí 2, 3 resultados fora, não vejo problema. Teremos jogos difíceis, complicados sim, mas para os nossos adversários também serão. Não serão jogos simples, jogos fáceis. O Corinthians também quer resultados, se prepara para buscar resultados, e eu tenho certeza que não será diferente com essa sequência que você pontuou, ainda que entenda ser uma sequência bem difícil, bem complicada, assim como o jogo de hoje também merecia toda essa atenção, como nós demos a atenção. Desde o primeiro dia do nosso retorno, nós preparamos a nossa equipe para as dificuldades que enfrentaríamos, mostrando em dados, mostrando em vídeos, tudo aquilo que a equipe do Sport vinha produzindo e de repente não encontrando o resultado positivo, por pequenos detalhes. E o Palmeiras também agora vira a chave, na verdade, focando na Libertadores da América. A equipe do Verdão tem duelo difícil amanhã, já o jogo de volta pelo Campeonato da Libertadores. A equipe do Palmeiras entra em campo às 9h30 da noite e as equipes decidem uma vaga na semifinal da competição. Cenário que remete a um dos capítulos mais marcantes da trajetória recente do Verdão. Afinal, em janeiro de 2021, os dois clubes viveram uma batalha memorável. Depois de abrir 3-0 no Monumental de Núñez, o Palmeiras suportou enorme pressão no jogo de volta em São Paulo e, mesmo derrotado por 2-0, garantiu a classificação para a final. O drama foi completo, com VAR anulando gol e pênalti a favor dos argentinos. Contudo, o Alviverde seguiu no torneio, que terminaria com o título continental. Desde aquele jogo contra os argentinos, o Palmeiras não perdeu mais em partidas de volta na Libertadores. Foram 11 compromissos com 3 vitórias, 8 empates, números que confirmam a consistência defensiva. Apenas 6 gols sofridos e 15 marcados nesse período. Agora, o roteiro bem com semelhanças, mas com uma vantagem mais curta. Após vencer novamente em Buenos Aires por 2-1, o time de Abel Ferreira precisa apenas de um empate para avançar. Se o River vencer por 1 gol de diferença, a vaga será definida nos pênaltis. Quem sobreviver ao confronto terá pela frente o vencedor de São Paulo e LDU, que também jogam, só que na quinta-feira pela
Libertadores. O Abel Ferreira, mais uma vez, reclamou da sequência de jogos, né, e da falta de tempo até para descanso dos jogadores. A segunda preparação deste jogo, falaste de virmos aqui adaptar-nos àquilo que é as circunstâncias do nosso gramado. Eu já falei um bocadinho deste gramado, é um gramado especial. E estes jogadores que entraram, apesar de nós os treinarmos e eu não mostro quem joga e todos estão preparados para jogar, porque eu durante a semana eu meto-os todos a treinar com todos, portanto toda a gente está preparada a jogar ou o Murilo e o Fux, ou o Murilo e o Gomes, ou o Fux e o Micael, como foi hoje. As duplas da direita e da esquerda igual, porque o treino é mesmo para isso. Eu não treino 11, eu treino 28 jogadores, portanto foi um período de adaptação, para nos adaptarmos ao contexto, à relva, à velocidade da bola. E depois também porque, em função daquilo que é o calendário, e 2 dias só para preparar este jogo, depois de vir de uma viagem que chegamos ao CT às 7 da manhã, e que eu desafiei os teus colegas no início do jogo para perguntarem a especialistas a interferência que tem a falta de sono, que é uma coisa que acontece muito aqui no Brasil, em função das viagens que temos de fazer dentro do avião. Perguntem a especialistas a importância que tem no rendimento e na performance de atletas de alta competição a privação de sono. É isso aí, o técnico Abel Ferreira sempre incisivo, né, nas críticas ao calendário do futebol brasileiro. Bom, o São Paulo também já tem aí a sua chave virada e o foco total na Libertadores. Afinal de contas, a situação de São Paulo é um pouco mais complicada do que a equipe do Palmeiras, né, que tem a vantagem. O São Paulo já se reapresentou, está focado aí nos treinos. O meia Oscar e o atacante Lucas avançaram em suas recuperações, de olho no jogo de volta contra a LDU, quinta-feira, 7 da noite, no Morumbi. Enquanto os titulares no clássico fizeram um trabalho físico, Oscar treinou normalmente com bola ao lado dos demais companheiros e ainda fez complemento físico. Ele está recuperando de fraturas em 3 vértebras lombares e pode ficar à disposição de Crespo para a partida de quinta-feira. O atacante Lucas também foi ao gramado para trabalhos com a preparação física após uma artroscopia no joelho direito. Ele é outro possível reforço para o duelo contra a LDU. A tendência é que o técnico Hernan Crespo tenha Oscar e Lucas no banco de reservas. O São Paulo, que perdeu por 2-0 em Quito, no Equador, precisa vencer pela mesma diferença para levar o duelo para os pênaltis. Em caso de vitória por 3 gols de vantagem ou mais, o tricolor vai direto para a semifinal da Libertadores. É um duelo realmente difícil para a equipe do São Paulo, mas o Crespo está bem confiante. Eu falei com os jogadores que a gente tem um grupo importante que tem que confiar. E como a gente confiou na vitória com o Botafogo antes do jogo com Liga, confia outra vez neles para outra oportunidade. Talvez podem fazer um grande jogo, talvez não tanto, mas tem que confiar e dar confiança. Essa é a ideia. Depois vamos a ver. Alguns tinham que jogar um pouco mais, porque não tem sequência, mas ainda não. A gente não escolheu a escalação para a quinta. Então, a ideia é jogar bem contra o Santos, um jogo difícil. A gente se apresentou bem. Talvez não foi assim preciso como as últimas vezes em volume do jogo, no posse de bola, mas está jogando com um time que está lutando pela zona de rebaixamento, que treina todos os dias para este tipo de jogo. A gente se apresentou bem. Foi um detalhe que o Santos levou o jogo para eles. E ainda falando em futebol, nós temos aí o ranking divulgado pela FIFA. Mudanças no ranking da FIFA. A seleção espanhola voltou a liderar a lista, divulgada nesta quinta-feira, tomando o lugar que até então era da Argentina. A queda da Albiceleste foi direto para a 3ª posição, superada também pela França. Fecham o top 5 Inglaterra e Portugal.
O Brasil, que na última atualização, no dia 10 de julho, era o 5º colocado, agora está na 6ª posição, a pior nos últimos 9 anos. A grande novidade entre as 10 melhores seleções de futebol do mundo é o retorno da Itália ao seleto grupo. Outra tetracampeã mundial, a Alemanha, segue pagando pelos maus resultados e aparece em 12º na lista. Final de JR 23, gratidão pela sua audiência, companhia. Amanhã a gente está de volta aqui na TV que mostra você.